Oiê, vamos falar de Sagarana? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e a mais uma explicação. E hoje, nesse vídeo e também ao longo do que a gente vai ver nas próximas explicações, nós vamos falar de uma forma geral e também de uma forma específica de Sagarana, um livro que contém 9 contos ou também sub-histórias que a gente vai analisar sobre a questão do sertão mineiro. Lá em cima daquela serra, passa boi e passa boiada. Passa gente ruim e boa. Passa minha namorada. Quadra de desafio. For a walk and back again, said the fox. Will you come with me? I'll take you on my back. For a walk and back again. Grey Fox. História para meninos. A obra Sagarana foi escrita pelo escritor Guimarães Rosa, que nasceu no ano de 1908 e faleceu no ano de 1967 devido a uma parada cardíaca. Nós temos Guimarães Rosa como denominado e também idolatrado como o maior escritor do século XX. A gente tem essa problemática de se comparar aos melhores escritores, porque também o Machado de Assis foi escritor durante um pouquinho o início do século XX, mas ele também teve a sua maior fama quando a gente vai ter um pouco antes, a gente vai ter mais no século XIX, e Machado de Assis é considerado o melhor escritor brasileiro por muitas pessoas. O Guimarães Rosa, ele se destaca demais quando a gente fala de conto, quando a gente fala de novela. Sagarana não é considerada a sua obra-prima, é a obra O Grande Sertão Veredas, mas é inevitável que você vai ver que realmente as pessoas gostam muito de pedir em obras de vestibular ou de lista de leitura obrigatória, ou até quando você estuda em faculdade, ler Sagarana e entender o que Guimarães Rosa gostaria de interpretar. Temos o Guimarães Rosa também como uma importante pessoa na Academia Brasileira de Letras, e ao longo de sua vida, Guimarães Rosa fala muito com a geração de 30, que é a segunda fase do modernismo no Brasil, e Guimarães também é conhecido por ter sido escritor, médico e diplomata. Ele também foi fluente em 13 línguas. Não é incomum que a gente vai ler em suas obras algumas brincadeiras que ele faz com a língua, com o uso de sons, ou até mesmo com reflexões do que a gente fala ou ato de falar. Sagarana, ele tem uma história muito interessante para a gente poder entender antes mesmo de sequer a gente começar a ler os contos. Sagarana não foi dado realmente com esse nome quando foi publicado, porque seu nome inicial foi Contos. Apesar do nome ser muito genérico, é uma ideia que realmente Guimarães Rosa queria trazer com a obra, mas a gente precisa lembrar também, o que significa um conto? Um conto é uma forma que a gente tem de uma obra um pouco mais extensa que um poema, mas mais curta do que uma novela. O conto, ele tem uma intenção de escrever que o que você possui dentro da obra é altamente importante e relevante e não é dado de forma gratuita. Nós vamos perceber ao longo dos contos e das histórias dentro de Sagarana que não é dado de forma gratuita, como nós temos a interação com os nomes, a paisagem, o som, a forma que temos a narrativa, o começo, meio e fim, é tudo orquestrado de uma forma tão intencional que não parece que seja de forma que não tenha sido planejado pelo próprio autor de como apareceu. Nós temos até mesmo o posicionamento de que o próprio autor, ele tem que o último conto é o que ele queria ter chegado com todos os seus contos, mas existem temáticas diferentes, de formas diferentes sendo abordadas ao longo de cada um dos contos que a gente vai analisar. O período é de 1938, vamos lembrar que existe a segunda geração, a segunda fase do modernismo, não existe diferença de nome, é apenas que as duas coisas significam a mesma interpretação do que temos dessa parte que existe da fase do modernismo, e estamos preocupados com a questão social da realidade brasileira. Estamos passando por um período de transição que tem a questão de um Estado de Direito que está tentando fazer um controle dos problemas de violência, dos problemas de desigualdade, mas que a gente entende que em um local como é o Sertão Mineiro, que se distancia demais da capital política e econômica que é o Rio de Janeiro, e que é ilusório trazermos ideias modernas tão rápidas que não consigam atingir com tanta eficácia pessoas que moram para o lado mais dentro do Brasil, e que poderíamos relevar isso não somente para a questão do sertão mineiro, mas que poderíamos levar para qualquer outro cenário
do Brasil. O que temos do sertão mineiro é porque o próprio local que o nosso escritor nasceu tem como ponto o sertão mineiro e ele viajou até esse local para poder também escrever. As histórias que existem em Sagarana são também biográficas e até algumas são autobiográficas. Isso significa que ele ouviu as histórias de pessoas em Minas, ele também já conheceu quando nesse período de um ano já tinha outras histórias de sua infância e também tem algumas histórias que ele mesmo se posiciona, não escrevendo na obra que ele passou como personagem, mas que tem um pouco do que ele enfrentou vivendo em Minas. Se temos que a obra é inicialmente escrita com o nome Contos e depois ela vai ser chamada de Sagarana, temos um grande fato muito curioso, que é a obra foi lançada para um concurso literário no Rio de Janeiro em 1938 e que ganhou o segundo lugar. Houve-se algumas adaptações para a obra, que originalmente possuiria 12 contos em sua coletânea, mas que foi reduzida para 9 contos. Temos o nome chamado Sagarana, que vamos ter saga de origem germânica, que é um conjunto de obras, e a palavra rana, que vai vir de origem tupi, que vai ser da forma oral. Então vamos ter um conjunto de obras que tem como foco a oralidade brasileira. Se temos também como conto, Sagarana ele entra também com a análise de uma situação de que os problemas que existem no Brasil são questões estruturais. Isso vai se dizer que não há um problema de que as pessoas não entendem as leis, ou que as pessoas não entendem sobre a maldade, ou que as pessoas são más por natureza, mas que as relações sociais, como uma situação ela é construída, como a gente tem, que não é porque uma pessoa quer o mal, que todas as pessoas também vão ter o mal. E também fugindo muito desse maniqueísmo de que existe um lado bom e existe um lado ruim. Dentro da obra que vamos ter do Guimarães Rosa, vamos perceber que existe muita maldade em muitos personagens, mesmo que as intenções sejam benéficas. Eu sei que cada um dos contos vai tratar de temáticas diferentes, mas eu quero que você perceba também que dentro de cada um dos contos vão existir temáticas que vão aparecer com um grande foco ou um pouco de foco, mas que é interessante a gente já perceber essa generalização da obra sagarana. Vamos ter inicialmente a questão do mandismo. Vamos ter inicialmente a importância das relações sociais. Se vamos ter que dentro dessas relações sociais não somente temos interpretações como o que temos de pai e mãe, temos também de patrão e empregado e também de conflitos como dever dinheiro e também sobre até a própria honra, vamos identificar essa ideia de como que há essa relação social no Brasil. Lógico que a gente não está generalizando de uma forma que isso seja um intuito de que estamos falando apenas de como é o povo do sertão mineiro, porque o Guimarães Rosa também tem uma análise universalista. Se a gente tem que o cenário é o sertão mineiro, nós temos apenas isso como uma forma de poder analisar. Essa história ela não foge tanto que pessoas que moram em São Paulo, Rio Grande do Sul, Fortaleza ou Manaus ou qualquer outro local não possa identificar, porque a intenção de Sagarana não é vender a ideia de um local, é vender a ideia de comportamentos e estruturas que podem sim ser adaptadas ou vistas quase da mesma forma do que é interpretado em Sagarana. Um outro ponto muito importante é a ausência de maniqueísmo que eu já falei antes. Se a gente tem o bom e o mal, podemos perceber que em Sagarana as ideias elas se confundem nisso, porque não é apenas de bem e de mal. Temos que quando a gente fala em Sagarana de que as pessoas têm boas intenções, muitas das vezes elas podem fazer isso de formas com meios maléficos. Então temos que a morte de uma personagem é uma resolução de um conflito, ou que você matar um ladrão é o que vai salvar uma família. Mas a gente pode perceber que de todas essas formas é difícil a gente traçar o que realmente vai ser, o que a personagem ela é boa ou ela é má. Temos até mesmo vilões nas histórias que poderiam ser as pessoas que vão contra o protagonista, que possuem boas intenções. Então é confuso a gente perceber se essa pessoa ela é inteiramente boa ou inteiramente má. Temos como um grande destaque para você poder perceber isso, a personagem de A Hora e a Vez de Augusto Matraga, que ela fala:
eu vou pro céu, mas nem que for a porrete. Ou seja, a pessoa vai pro céu, mas nem que se for pela maldade. Temos também o mandismo. O mandismo ele pode ser analisado de várias outras formas, como o coronelismo e o clientismo. O coronelismo e o mandismo são parecidos. O coronelismo ele tem mais essa ideia da visão dos coronéis, não somente pelas forças armadas, mas também pelo título que é dado de coronel de uma relação social, ou às vezes que pode ser também misturado com o militar. O mandismo tem essa ideia de quem manda é o que faz a lei. Então a gente tem essa ausência de um Estado de direito, um Estado de controle, que vai dizer: poxa, a gente tem que fazer isso porque está na lei. Não, quem manda, quem possui gente para mandar, quem tem dinheiro para mandar, quem tem poder e influência é quem manda. E as pessoas têm que obedecer, ou se não, se vai questionar, é porque a pessoa tem poder para questionar esse mando. E por outro ponto também temos a modernidade em relações que são de uma sociedade não moderna ainda. Temos uma tentativa de empurrar-se um Brasil que seja moderno, com ideais que vieram da Europa, com a lei, com a estrutura, com a ordem, com a conversa que não pode ser acima da violência, que vamos perceber em Sagarana que nem sempre vai acontecer dessa forma. Temos sim algumas evidências da tentativa de racionalizar, de tentar fazer com que a violência não é o que chame o primeiro ponto de você resolver conflitos. E que ao longo do livro vamos ter também que até outras formas da gente conseguir resolver conflitos são problemáticas, porque uma sociedade moderna precisa ter estrutura e arcabouço para poder conseguir se tornar moderna. Não é simplesmente a gente falar: ah, agora o Brasil tem lei. Isso não resolve. Temos também a tentativa inútil de controlar o destino. Lógico que isso não é uma problemática apenas moderna. Há muito tempo atrás, desde o que vamos perceber com a questão do trovadorismo, com a questão do classicismo, com tantos outros períodos literários que falavam de o destino, de poder ter alguma questão de um futuro que seja melhor, mas que não cabe apenas a personagem de ter um futuro melhor. Então, tem essa ideia de: ah, eu vou matar fulano para que ele não me dê problema, eu vou cobrar dinheiro para que eu possa fazer alguma coisa no futuro, ou fugir de um destino como: ah, eu não vou para essa região porque a pessoa vai me matar. Que ao longo do que vamos ver da história, o destino acaba se resolvendo, acaba se realizando, e não tinha muito o que se fazer contra essa tentativa de controlar o que é que vai acontecer de qualquer forma. Um dos pontos mais importantes, que é o místico como costume. Temos essa ideia católica que vai se permeando não somente na região mineira, mas em tantos outros pontos brasileiros, que é a religiosidade e também essa barganha com outras religiões. Se temos o costume de como a gente tem que pagar oferenda, ou se não que a gente tem que respeitar figuras religiosas, ou até mesmo cânticos e orações, vamos perceber que muitas das vezes há pessoas que tentam questionar a eficiência e a eficácia de alguns costumes místicos, ou até mesmo de nomes, ou se não de comportamentos, mas que essas personagens caem nesse costume de acabar utilizando esses costumes místicos também. Então que a gente começa a perceber que há um questionamento, mas o costume é tão forte por dentro desse místico, daí a gente vê um pouquinho do catolicismo, um pouquinho de religiões africanas e uma mistura que no sertão mineiro tem de criarem-se também novos costumes, que a religiosidade e esse misticismo caem não somente como um ofício da pessoa, mas também como um costume da pessoa ter nascido e viver por lá. E por fim, um último aspecto que talvez seja o mais importante é o uso da oralidade. Eu acredito que o que temos de oralidade não é exatamente o modo como se fala ou a escrita de exatamente como conversamos, mas a conversa, o diálogo, o poder da palavra, o questionamento a respeito de como dizemos algo, o que queremos dizer, e o poder da fala tão intrínseco em costumes e também até mesmo do valor da palavra em relações sociais, vai ser uma temática praticamente de todos os contos que temos em Sagarana. Se a gente vai ter em alguns aspectos
o som, como é produzido, até mesmo a construção das palavras, para a gente poder perceber um som com mais temática, como a pessoa ela pega uma frase e vai desconstruindo e construindo e repetindo para si mesmo como um mantra, ou se não também o poder da oração e até do que vamos ter de outros tantos pontos, que é como que a gente consegue identificar uma pessoa por sua forma de falar, que é o que temos de muito intrigante em Sagarana, de várias formas que vai ser apresentado em cada um dos contos. De uma forma muito superficial, eu quero apresentar aqui a ideia principal do que vamos ter já no prefácio, conversando para o próprio leitor entender alguns pontos e algumas ideias do que foi se construído da obra do Sagarana, para termos também o que é interessante de se prestar atenção em cada um desses pontos. Não somente a gente vai ter também a leitura de duas cantigas, duas canções que temos do Sertão Mineiro, mas também o próprio poema do Carlos Drummond de Andrade, que vai ser em homenagem ao Guimarães Rosa. Primeiro temos que entender que o regionalismo ele vai ser tido com muitos escritores uma questão de limitação. Quando a gente vê o Guimarães Rosa, ele quer criar um mundo novo, ele quer criar uma ideia do que realmente temos de uma saga do sertão mineiro brasileiro. E também ele fala que, como uma grande análise do que ele tem das suas próprias palavras e também da sua fluência em muitas línguas, ele mesmo vai dizer que o neologismo, que é esse processo de criação de palavras, vai dizer que para ele mesmo é tão importante que a obra também passa por uma correção ortográfica, não só das editoras, mas também do próprio autor. Há muitos erros ou desvios gramaticais dentro da obra, com também os seus neologismos, mas que ele mesmo vai dizer que terá de ser agreste ou inculto ou neologista, e ainda melhor se analfabeto for. O que temos de construção linguística dentro de Guimarães Rosa é muitas vezes intencional. Não é que ele está inferiorizando as normas gramaticais cultas, mas precisamos perceber, a oralidade é um ponto importante de Sagarana. Por isso, os desvios. As obras são fantasiosas, mas elas possuem um valor de verossímil. Elas não são tão distantes da realidade que não poderia ter acontecido daquela forma. É muitas vezes até triste como as histórias elas terminam, porque elas terminam com um fim trágico, praticamente que a pessoa não poderia ter mudado esse fim, e que praticamente precisamos aceitar como história, como fim que temos da narrativa. E o narrador também ele não é muito intruso. O narrador ele vai assim, às vezes fazer um juízo de valor ou colocar algum tipo de comentário, mas nunca é para poder falar da personagem dentro do seu próprio mundo, mas parece que é para poder divertir o leitor ou quem está ouvindo a história, que é mais um ponto do que temos da oralidade, porque tecer comentários é realmente para poder entender com quem estamos conversando. E de forma muito interessante, temos também um pequeno resumo de cada um dos contos do prefácio, mas que também temos até o ponto de vista do próprio Guimarães Rosa a respeito de cada um dos contos. O Burrinho Pedrez mostra para nós uma narrativa que ela pode avançar, parar, terminar, continuar, tal qual temos com Memórias Póstumas de Brás Cubas. É um universo que trata dessa predominância da vida animal, tão carente da vida do sertão e também do regionalismo, que traz como recurso e não apenas como limitação. Temos algo quase que fabuloso na intenção de fábulas que trazem uma ideia a ser aprendida com a história. E, não só por isso, temos um sentido progressivo de tensão, porque vai começando a chegar toda uma organização do que está se esperando, do que tem que acontecer, como as próprias personagens estão esperando de algo inevitável, e que, por incrível que pareça, acontece um fim mais trágico ainda. E por próprio comentário do Guimarães Rosa, a história do Burrinho Pedrez aconteceu de fato. É uma história que ele já conhecia e que ele também já ouviu de outras pessoas de onde ele morava. A volta do marido pródigo não somente tem uma relação com o que temos também da volta do filho pródigo na narrativa cristã, mas mostrando a percepção de um malandro que recebe mais
carisma, que tem muito carisma e recebe muita simpatia de muitas pessoas que não era para ele receber. Que, por incrível que pareça, por parte do Guimarães Rosa é a história menos pensada. Eu acredito que mais pela questão da verossimilidade de que podemos entender que sim, é fácil a gente entender e termos como exemplo nas nossas vidas de pessoas que recebem mais simpatia do que o necessário e do que realmente merecia. Então eu acho que é por isso que talvez ele não precisou pensar tanto na história. Sara Palha é uma vitória do regional sobre o humano. Eu acredito que não somente dessa ideia do humano como sentimentos, mas também da forma física do ser humano. Vamos acompanhar a história de duas pessoas que estão acometidas por uma doença e que mesmo os valores emocionais e de palavra e de honra vão se sobressair com essa situação tão problemática que tivemos no sertão mineiro, que vai fazer com que a gente perceba que sim, mesmo que a gente tente ser humano, mesmo que a gente ainda tenta ser moderno, os costumes, a raiz, a origem de ser humano ainda é fraca. E que, por incrível que pareça, Guimarães Rosa mesmo comenta que Sara Palha é a que ele menos gosta e a que menos se lembra. Duelo mostra o ódio e o fim de cada uma das personagens dentro desse duelo como uma expressão máxima do que poderíamos ter do fim da pessoa no sertão mineiro. Enquanto uma morre de forma cristã, se arrependendo e passando esse ódio para outra pessoa, temos que o fim dela vai ser feito com uma vingança, tal qual a gente poderia dizer que a justiça vem a cavalo. E também, Guimarães Rosa demorou um mês para poder escrever e ele falou que ele fez de forma meditada essa história. Minha Gente é uma história que mostra o talento narrativo de ser impessoal. É uma história que fala do amor entre duas pessoas que tem como parentesco de serem primos e também de toda essa problemática e toda essa situação estranha de quem possui relação com quem e de que onde cada pessoa estava com o que querem dizer, mas que mostra muito bem essa formalidade de ser impessoal, de não em se interferir na história. E se a gente tem que ele escreveu com muito carinho, com muita atenção, essa obra já foi escrita com um pouco mais de pachorra, um pouco mais de lentidão. Não só porque ele ficou doente, mas eu acredito também que por o próprio Guimarães Rosa ter escrito que ele queria se afastar dos próprios moldes e se afastar de tanta essa repetição que ele está acostumado com a literatura, ele queria escrever algo novo de forma nova. Então ele queria se afastar. Talvez ele ainda pegou essas estruturas, esses moldes tão comuns na literatura desse romance impossível, um romance que não se alcança, que ele escreve algo que já é previsível, mas de forma imprevisível ao mesmo tempo. São Marcos, inclusive, se você vai lendo cada um dos contos, ou você vai ouvindo a história de cada um dos contos, pode fazer que ela não convença você como leitor, porque o objeto da história é o costume do misticismo, da feitiçaria, de o poder que temos da religiosidade. E também para Guimarães Rosa foi a mais trabalhada e que exigiu muito de sua memória e de seu tempo para poder ser escrita. Corpo Fechado, diferente de São Marcos, que vai fazer com que a gente tenha a feitiçaria como algo primordial da história, tem-se que o costume e também a feitiçaria ali sendo colocadas na obra tem como uma narrativa estranha, então a gente não consegue perceber ao final dessa história se o que funciona é a feitiçaria ou se é a situação ou é a crença de quem está colocando essa feitiçaria para funcionar a seu favor. E que, por incrível que pareça, essa é a obra do Guimarães Rosa favorita dentro desse livro. Conversa de Bois cai no mesmo problema de São Marcos, porque se a gente tá acostumado com essas obras, quando a gente vai encontrar o Conversa de Bois, ela é muito fantasiosa, então o próprio nome ele já é autoindicativo porque temos a conversa dos bois e até um certo ponto uma das personagens parece que conversa também com os bois ao mesmo tempo, então atrapalha porque você precisa ter muito forte o seu pacto ficcional para poder entrar nesse tipo de universo depois de ter lido esses outros contos. Então atrapalha meio que você ler nessa ordem os contos e chegar no Conversa de Bois, sendo que é uma boa história. E por incrível que pareça, o Guimarães Rosa ele tinha uma outra história para o Conversa de Bois, que ele acabou esquecendo como era essa história original, e ele sonhou com essa forma que a gente tem hoje em dia, como é a obra, e ele escreveu de uma vez e descartou qualquer possibilidade de ter lembrado da primeira versão. E por fim, o que temos com que é
praticamente um dos melhores contos, se não o melhor da literatura brasileira, isso depende muito de pessoa para pessoa, que é A Hora e a Vez de Augusto Matraga, que tem como grande embate o bem contra o mal e também com várias outras possibilidades de análise que temos de religiosidade e também do costume do sertão e de todos os outros pontos que eu falei das outras obras, como a oralidade, a musicalidade, o costume de ter o misticismo ao seu lado e também do mandismo. E se temos que essa obra ela vai ser o valentão reprimido, o valentão arrependido, que tem como o ódio sendo a sua força motriz sendo colocada em todos os aspectos da vida, temos que o próprio Guimarães Rosa diz que o seu objetivo final era que as outras obras fossem A Hora e a Vez de Augusto Matraga. Então eu acho que ler todos os outros contos para chegar na Hora e a Vez de Augusto Matraga, parece que mostra muito claro o que ele queria desde o começo. Então, ler A Hora e a Vez de Augusto Matraga e não ter lido antes os outros contos tem um peso muito diferente. Eu digo isso mais por uma perspectiva que a gente talvez perdeu esse costume, ou talvez o mercado mudou muito, como temos o fato de álbuns de música. Muitos álbuns de música têm a organização de músicas, como temos muitos álbuns, que eu acho que um dos exemplos mais claros que eu posso dar sobre isso é Pink Floyd, que existe um motivo de aquela ser a primeira música, aquela ser a próxima música e termos uma final. Como há uma narrativa, há uma intenção de estar sendo organizada dessa forma. Então, eu acredito que essa organização, ela é intencional. Ele quer que você passe por outras histórias para chegar naquela, para poder fazer muito mais sentido. Mas eu não vou falar para você que você não possa ler as outras obras de uma outra forma e de uma outra organização. Assim como eu falei antes, existem também outras 3 obras que faziam parte original do livro Contros, que inclusive ele também tinha como outro nome, que era Cezão, que também ele não colocou ou que ele retirou do livro. Um dos contos que ele retirou do livro era chamado de Questões de Família, só que ele achou que a obra era muito pessoal, era muito autobiográfica e mal realizada, por isso ele retirou. Um outro era Bicho Mau. Ele tinha a intenção de que o local era também o sertão mineiro, mas o jeito que foi escrito e sua intenção fez com que ele retirasse essa obra para poder depois fazer com que não se juntasse essa garana. Uma História de Amor também era um outro conto que ele possuía. Ele não escreveu muito bem, não ficou satisfeito e retirou do livro. E apesar do próprio Guimarães Rosa saber que ele iria escrever um livro que não seria uma obra de poemas, temos um importante fato que é o Carlos Drummond de Andrade, que escreveu um poema 3 dias após a sua morte, que tem como título um chamado João, que eu vou ler aqui com vocês. João era fabulista, fabuloso fábula, sertão místico disparando no exílio da linguagem comum, projetava na gravatinha a quinta face das coisas inenarrável narrada, um estranho chamado João, para farsar o que não ousamos compreender. Tinha passos buritis plantados no apartamento, no peito. Vegetal ele era ou passarinho sob a robusta ossatura com pinta de boi risonho. Era um teatro, e todos os artistas do mesmo papel, ciranda multívoca. João era tudo, tudo escondido, florindo, como flor é flor, mesmo não semeada, mapa com acidentes, deslizando para fora, falando, guardava rios no bolso, cada qual em sua cor de água, sem misturar, sem conflitar. E de cada gota redigia nome, curva, fim, hino destinado geral. Seu fado era saber para contar sem desnudar, o que não deve ser desnudado, e por isso se veste de véus novos. Mágico sem apetrechos, civilmente mágico, apelador de precípites, prodígios acudindo à chamada geral. Embaixador do reino, que há por trás dos reinos, dos poderes, das supostas fórmulas, de abracadabra, sésamo, reino cercado não de muros, chaves, códigos, mas o reino. Por que o João sorria se lhe perguntavam que mistério é esse? E propondo desenhos figurava menos a resposta que outra questão ao perguntante. Tinha a parte com, sei lá o nome ou ele mesmo era, a parte de gente servindo de ponte, entre o sub e o sobre, que se arcabuzeiam diante do precipício que se entrelaçam para a melhor guerra. Para a maior festa? Ficamos sem saber o que era João e se João existiu de se pegar. E essa é uma das ideias tão importantes e tão carentes do que
temos de uma análise dos maiores escritores de poema, que é o Carlos Drummond de Andrade, para o maior escritor do século XX, que é o Guimarães Rosa. Que é essa perspectiva, essa análise de que temos também como esse mito fabuloso, dessa fábula que é escrever sobre o sertão mineiro e dessa análise. Eu acredito que essa brincadeira também com as palavras mostra também o estilo do próprio Guimarães Rosa, com a intenção do nome das personagens, do nome dos lugares, do que é utilizado como cada um dos elementos dessa história. Não é apenas musicalidade, mas é intenção, é olhar para a palavra e perceber a sua origem, o seu uso, a sua forma, a sua entonação, tão importante na sua obra. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Então, a gente vai também analisar cada um dos contos, mas você vai ter que fazer com que você veja depois em cada um dos episódios, porque apesar de eu ter colocado de ordem que tem de apresentação do livro, pode ser que você queira ler alguma obra antes com o título, com a questão do título, ou porque você se interessou mais pelo tema. Tem alguma pergunta em relação a Sagarana, ou algum dos contos, ou até mesmo do escritor? Escreve aqui nos comentários, por gentileza. Sei que toda essa problemática do que eu falei sobre os elementos de um conto pode ser muito complicado de se entender. Então é por isso que eu vou deixar aqui esse vídeo para você poder entender mais sobre os elementos de um conto e entender por que é importante saber desse gênero. E também tem o que você pode acompanhar depois com o que vai ser o próximo conto que vamos analisar, que é o Burrinho Pedrez, que é o primeiro conto dessa obra do Guimarães Rosa chamado Sagarana. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui, espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!